Olá, eu sou o presbítero Roberto e está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. E como eu sempre tenho feito antes de iniciar o estudo da Bíblia, eu tenho falado a vocês sobre qual a Bíblia estou usando. O livro de estudo que eu estou usando, a minha Bíblia, ela é a Bíblia que tem a referência traduzida em português por João Ferreira de Almeida, com várias variantes e referências. Isso não quer dizer que eu também não use outros livros, que eu faça os estudos para trazer para vocês o melhor compreendimento e entendimento dos textos bíblicos, para que você possa entender que eu me baseio não somente no que está em minhas mãos, mas também em outros livros. Mas, para não entrar em detalhes de autores, eu vou citar somente o livro da Bíblia que eu estou nas minhas mãos, que é um livro de pastor. Nós vamos dar início nesta semana e nas semanas seguintes sobre o livro de Romanos. Nos estudos passados, nós falamos sobre os livros dos Atos dos Apóstolos. Agora nós vamos estar falando sobre Romanos. Como eu sempre faço, vou ler todas as considerações, todos os propósitos, as visões panorâmicas, as características e nós vamos explicando aos poucos. E assim que eu terminar de ler, eu vou falando um pouquinho sobre o que está aqui na Bíblia, nessas traduções. Mas antes, porém, eu lhe peço, fique com nossa vinheta e eu já volto. Então vamos ler primeiro as considerações preliminares sobre o livro da Bíblia, Romanos. Romanos é a epístola de Paulo mais longa, mais teológica e mais influente. Talvez por essas razões, foi colocada em primeiro lugar entre as dos apóstolos. De modo contrário, a tradição católica romana, a Igreja de Roma, não foi fundada por Pedro nem por qualquer outro apóstolo. Ela talvez foi iniciada por convertidos de Paulo, provenientes da Macedônia e da Ásia, bem como pelos judeus e prosélitos, convertidos no dia do Pentecoste. Paulo não tinha Roma como campo específico de outro apóstolo. Então nós já vemos aqui no início das considerações que a Igreja de Roma, ela não foi fundada nem por Paulo e nem por nenhum dos seus seguidores ou pelos apóstolos. Ela foi fundada possivelmente por algum que considerava Paulo como um enviado do nosso Senhor Jesus Cristo, que o acompanhava ali e tomou a decisão de fundar a igreja em Roma. A igreja em Roma, ela não tinha nem um direcionamento de Paulo para ir até a Itália, para ir até Roma e fundar uma igreja. Não era esse o intuito de Paulo naquele momento. Por mais que ele viajava por vários lugares, ele não tinha Roma como a sua rota específica para chegar ali e abrir uma igreja ou um ministério que seja. Vamos continuar nas considerações aqui. Em Romanos, Paulo afirma que muitas vezes planejou ir até Roma para ali pregar o evangelho, mas que até então fora impedido. Reafirma seu desejo de ir até eles. Paulo, ao escrever essa epístola, perto do fim da sua terceira viagem missionária, estava em Corinto, como hóspede na casa de Gaio, enquanto escrevia Romanos, através do seu auxiliar. Planejava voltar a Jerusalém para o dia de Pentecostes, provavelmente na primavera de 57 ou 58 depois de Cristo, e entregar pessoalmente uma oferta de socorro das igrejas gentias aos crentes pobres de Jerusalém. Logo a seguir,
Paulo esperava partir para a Espanha, levando-lhes o Evangelho, visitar de passagem a igreja de Roma e receber a ajuda dos crentes ali para prosseguir em sua caminhada para o oeste. Então nós vemos aqui que nessa consideração Paulo cita que por várias vezes ele até quis chegar até a Itália, chegar a Roma, mas algo impedia. E quando nós vemos esta passagem e nós procuramos compreender e entender o que havia de impedimento, é que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo, impedia que Paulo pudesse seguir essa viagem. Muitas vezes, você que está acompanhando os estudos que nós passamos aqui, nós falamos sobre essas questões do Espírito Santo nos impedir de fazer uma oração, de ir até determinado lugar, mas também acontece ao contrário, dele vir enviando uma mensagem e nos levar a determinado lugar que nós nem imaginávamos de ir. E com Paulo foi assim. Ele, todo momento que imaginava ir até Roma, até mesmo para obter alguns recursos para auxiliar os mais necessitados, algo acontecia que impedia dele chegar nesse intuito de fazer essa viagem. Vamos ler agora o propósito do livro de Romanos. Qual era o propósito para escrever essa carta, escrever este livro, escrever tudo isso no livro de Romanos? Paulo escreveu esta carta a fim de preparar o caminho para a obra que ele esperava realizar em Roma e na sua missão prevista para a Espanha. Seu propósito era duplo. Segundo parece os romanos, tinham ouvido boatos falsos a respeito da mensagem e da teologia de Paulo. Daí ele achar necessário registrar por escrito o evangelho que já pregava há 25 anos. Queria corrigir certos problemas da igreja, causados por atitudes erradas dos judeus para com os gentios e dos gentios para com os judeus. Como muita gente que conhecia Paulo por intermédio dos seus atos anteriores, quando ele ainda era conhecido como Saulo, muitas pessoas ainda estavam fazendo com que as mensagens que ele levava ou as coisas que eles estavam fazendo eram atos falsos, eram fake news, como se chama hoje, por ele ser anteriormente Saulo, perseguidor de todos aqueles que antes faziam a obra de Deus, aquilo que falava sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Então, muitos ali estavam levando notícias falsas sobre tudo que Paulo estava fazendo, e isso estava deixando ele preocupado, fazendo com que ele enviasse essa carta para favorecer aqueles que fossem recebê-lo, ou na onde estava recebendo essas notícias, que pudessem aprender e acreditar que tudo que ele estava falando era verdadeiro. E o que estavam falando dele, as falsas mentiras, as falsas mensagens, estava errado. Vamos agora para a visão panorâmica. Falamos do propósito e falamos das considerações. Vamos ver a visão panorâmica. A visão panorâmica é que abre um leque maior sobre essa mensagem. O tema de Romanos está no capítulo 1, 16 e 17, a saber, que no Senhor Jesus a justiça de Deus é revelada como a solução à sua justa ira contra o pecado. A seguir, Paulo expõe as verdades fundamentadas do Evangelho. Primeiro destaca o fato de que o problema do pecado e a necessidade humana da justificação são universais, posto que tanto os judeus quanto os gentios estão sujeitos ao pecado e, portanto, sobre a ira de Deus. Ninguém pode ser justificado diante dele a parte do dom da justiça, mediante a fé em Jesus Cristo, sendo justificado generosamente pela graça de Deus, tendo recebido a certeza da salvação. O crente demonstra que recebeu o dom divino da justificação ao morrer com Cristo para o pecado, e é liberto da luta com a justiça da lei, e é adotado como filho de Deus, recebendo nova vida segundo o Espírito,
o que conduz à glorificação. Deus está levando o efeito ao seu plano de redenção a respeito da incredulidade de Israel. Finalmente, Paulo declara que uma vida transformada em Cristo resulta na prática da retidão e do amor em todos os aspectos da vida social, civil e moral da pessoa. Paulo termina Romanos expondo os seus planos pessoais, uma longa lista de saudações pessoais, uma última admoestação e uma doxologia. Então, o que nós estamos vendo aqui em Romanos, a visão panorâmica de Paulo era levar a todos que deviam perdoar os seus inimigos, ter amor ao próximo e crer que Deus era o único Salvador e o Senhor Jesus Cristo. E acreditar que o dom que foi colocado em cada um daqueles para levar a palavra vinha dos céus. Era um dom celestial. E era necessário que eles entendessem e compreendessem tudo isso. E no final, ele sempre coloca os nomes das pessoas ali, exaltando aqueles que são cooperadores, que são seus amigos, que o ajudam não só financeiramente, mas em oração, e que também estão sempre com ele ali nas batalhas. Então, nós temos visto aqui que Paulo não esquece daqueles que o ajudam. Vamos dar continuidade agora, falando aqui, nessa introdução, das características especiais. E após falar sobre isso, iremos iniciar no capítulo 1 de Romanos. 7 destaques principais caracterizam Romanos. Primeiro, Romano é a mais sistemática epístola de Paulo, a epístola teológica por excelência do Novo Testamento. Segundo, Paulo escreve num estilo de pergunta e resposta ou de diálogo. Terceiro, Paulo usa amplamente o Antigo Testamento como autoridade bíblica na apresentação da verdadeira natureza do Evangelho. Quarto, apresenta também a justiça de Deus como a revelação fundamental do Evangelho. Deus restaura e ordena a situação do homem em Jesus Cristo e através dele. Quinto, Paulo focaliza a natureza dupla do pecado, bem como a provisão de Deus em Cristo, para cada aspecto, pecador como transgressão pessoal, e o pecado como um princípio ou lei. A tendência natural do crente para pecar, a existência no coração de toda pessoa desde a queda de Adão. A 6. O capítulo 8 é o mais longo da Bíblia, sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente. Número 7. Romanos contém o estudo mais profundo da Bíblia sobre a rejeição de Cristo pelos judeus, bem como sobre o plano divino redentor para todos, alcançando por fim Israel. Então, esta é a introdução do livro das cartas de Romanos. Vamos agora, então, iniciar o capítulo 1. Como sempre, Paulo ele inicia as suas cartas desejando a todos aqueles que estão com ele que possam estar bem de saúde, declarando a todos que Jesus é Filho de Deus. Vamos iniciar aqui no prefácio e a saudação, no capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos
entender aqui, fazendo uma pequena parada, e entender um pouco, principalmente nessa questão que ele fala aqui no versículo 4, do espírito de santificação. Eu vou repetir a fala para você aqui. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos compreender e entender um pouco o que é essa passagem que Paulo está exortando aqui. Essa expressão se refere à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Sua santidade o separa totalmente do espírito humano, do pecado e do mundo, e descreve tanto sua característica preeminente quanto a sua obra. Então, Paulo está citando ele próprio nesta carta, porque ele já começa falando aqui que ele foi chamado para apóstolo, separado para o evangelho pelo próprio Deus. Pois Paulo não foi ungido como apóstolo por nenhum outro dos apóstolos. Eu já comentei isso no estudo sobre Atos dos Apóstolos, onde Paulo, ele sempre, nas suas cartas, ele cita ali, Paulo chamado como apóstolo. Mas por que esta preocupação de Paulo, entre aspas, de colocar ali o cargo de apóstolo primeiro, para que todos possam entender e compreender que ele era um apóstolo, que ele tinha esse apostolado dado pelo próprio Deus? Qual o motivo de Paulo com essa preocupação? Porque, como nós falamos anteriormente, já ali no estudo da introdução, estava havendo muitas mensagens falsas que estavam falando sobre Paulo. E para que eles pudessem compreender que Paulo havia mudado, ele havia sido batizado no Espírito Santo, já descido às águas, por mais que a Bíblia não fale que Paulo se batizou nas águas, mas isso aconteceu. Por mais que ele também, agora, como a mudança de nome, muitos ainda não tinham entendido e compreendido. Então ele colocava o título de apóstolo para que todos pudessem compreender que ele, Paulo, era apóstolo enviado por Deus. Era necessário que as pessoas entendessem que não somente os outros apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, que tinham o título de apóstolos, foram condecorados, mas ele também foi. Então, o título de apóstolo, ele veio santificado por essa questão que ele fala ali, espírito de santificação. Isso é quando nós temos um renovo, quando nós temos uma nova vida, quando nós somos batizados com o Espírito Santo e falamos em línguas. Então, tudo isso Paulo estava falando aqui nesse versículo 4, porque o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, havia colocado sobre a vida de todos aqueles o Espírito Santo, para poder dar continuidade à obra a qual ele veio fazer aqui enquanto esteve aqui como homem, filho de Maria e filho de José o carpinteiro. Mas assim que Jesus ressurgiu, ele subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo para que pudesse nos preencher e ter toda essa autoridade divina. Está terminando aqui o nosso primeiro bloco. Estamos só no início aqui do capítulo 1. Fique aí com os nossos cooperadores e eu já volto. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba e região metropolitana, com as mais belas armações de óculos para você e sua família, que vai deixar você muito mais atraente no trabalho, na música, na educação. Está também na leitura Ótica Condor, para que você possa, a cada dia mais, ficar muito mais atraente. Shopping Green Tower, Rua Emiliano Perneta 288, Loja 9, Centro, Curitiba, Paraná. Telefone 32231887. Também atendimento pelo celular 984453353. Óticas Condor. Vamos dar continuidade aqui então
no segundo bloco, falando ainda sobre o capítulo 1. Eu quero iniciar agora pelo versículo 8, onde o título da minha Bíblia diz assim: A fé dos romanos, Paulo anela vê-los. Primeiramente, dou graças a meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho, de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ser entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Então, vamos parar aqui no versículo 15 para poder compreender um pouco sobre essa questão. Paulo, ele inicia falando que ele dá graças a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, por tudo que ele tem feito da obra, principalmente por aqueles que estavam recebendo a carta e da forma que eles estavam ali, entendendo e compreendendo que ele era o enviado de Cristo. E ele pede desculpas, porque todos ali sabiam que ele já havia falado por várias vezes que iria até Roma, que chegaria até ali onde eles estavam, mas sempre havia ou acontecia algo que o impedia de chegar esse intuito de fazer essa visita a Roma. Então ele já inicia ali falando sobre essa questão. Sei que vocês estão aí afoitos, estão aí aflitos, aguardando que eu possa lhes fazer uma visita. Eu mesmo desejo muito de coração ir visitá-los, mas ainda, por intermédio de Deus, algo tem me impedido. Eu não sei o motivo, e vocês também nunca irão saber, mas ainda no tempo de Deus eu creio que poderei ir até vocês. Então Paulo, ele vai falando sobre essa questão e chega a dizer que ele é um devedor, tanto para os bárbaros, para os gentios, como para os justos. Ou seja, ele cita que ele está devendo esta visita a todos esses que ele gostaria de ir. Muitas vezes isso acontece com a gente. Nós ficamos aí para fazer uma visita a uma determinada cidade, um determinado ministério, em uma festa, e somos impedidos por algum motivo. Quantas vezes já aconteceu isso comigo, com você que está assistindo? Esse estudo já deve ter acontecido também. Por mais que nós marquemos uma determinada data, chega no último instante e somos impedidos de ir. Nada acontece por acaso. Não fomos impedidos de ir por nossa vontade. Então nós temos que entender e compreender tudo isso que acontece em nossas vidas. Nenhuma folha, a Bíblia mesmo diz, nenhuma folha de uma árvore cai sem a vontade de Deus. Então nós temos que compreender que quando somos impedidos de chegar e ir até um determinado lugar, não é de nossa vontade, não é porque nós queremos. Vamos continuar aqui. No 16, o título traz assim: o assunto da epístola, a justiça pela fé. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito:
mas o justo viverá pela fé. Então vamos compreender um pouquinho sobre essa questão aqui, principalmente onde ele fala que Deus é para a salvação. Para uma exposição do significado da palavra salvação, bem como de suas outras palavras, a Bíblia emprega o sentido em todas as passagens que nós vemos que tem essa palavra salvação, que a Bíblia cita, é onde nós temos que buscar sempre a presença de Deus, sempre buscar os seus mandamentos e se mantermos com a fé sobre tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento e nos dias de hoje. Pois sem fé nada somos. E é isso que Paulo está exortando aqui, que no final ele ainda diz: mas o justo viverá pela fé. Ou seja, quanto mais fé você tem que Cristo esteve aqui, quanto mais fé você tem que tudo que está acontecendo, Deus está cuidando, quanto mais fé você tem que nada acontece por acaso, seja uma coisa ruim ou uma coisa boa, você tendo fé, tudo isso irá passar e você irá sobressair, porque o justo viverá pela fé. Então não é uma conta bancária exaltada, cheia de zeros, que vai fazer com que você possa ali ficar muito bem na sua vida. Não é um carro do ano importado, todo ano troca de carro, um apartamento na praia, um bom emprego lá. Tudo isso Deus vai te dar. Deus não vai, de forma alguma, deixar você passar por dificuldade. Mas se você vive pela fé e não tenha uma conta bancária assim, tão grande como muitas pessoas têm, você não tem carro, você paga aluguel, e por mais que você ache que você passe uma vida difícil, mas nada falta para você, porque você vive pela fé, e Deus não deixa de forma alguma aquele que vive pela fé passar vergonha ou necessidade de dificuldade. Sempre Deus dá uma resposta. Ele dá um livramento, ele dá um escape e ele abastece. Sempre. Olha o que aconteceu com o povo de Israel. Quando que aquele povo iria imaginar que eles teriam fartura de alimento no deserto que viesse cair do céu? Não somente o maná, mas também a carne. E a água também não faltou. Quando que eles foram imaginar que no deserto eles não precisariam se preocupar com o almoço, com o café da manhã e nem com a janta, porque Deus iria abastecer? Porque quando você tem fé, é isso que acontece. Vamos dar continuidade aqui. Vamos agora aqui falar sobre a idolatria, a partir do capítulo 18. A idolatria e depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles, se manifesta porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador,
e é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou, as suas paixões infâmeis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha no seu erro. E como eles se não incorporaram de tal conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis, no contrário, sem afeição natural, irreconhecíveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, e que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Então nós vemos que nesta passagem, inclusive eu falei isso aqui no programa anterior, estou apenas repassando para vocês essas questões do livro de Romanos. Porque é muito importante que nós temos que entender e compreender que a idolatria, ela traz toda a perdição e o pecado, não somente para a sua vida, mas também para a sua família. E aqui, Paulo está relatando que os sábios acabam se tornando loucos, porque as pessoas que se dizem, entre aspas, que são mais inteligentes, que estudaram, essas pessoas que não seguem os mandamentos de Deus, elas não conseguem compreender os valores da Bíblia. Por mais que eles acham que têm todos os estudos, por mais que eles acham que se aprofundaram em tantas coisas para aprender aquilo que eles acham necessário, o mais importante da Bíblia, eles não estão fazendo. Tanto que Paulo deixa bem claro nessas cartas que mudaram todas as leis de Deus. As pessoas que se acham sábias, elas têm feito tantas mudanças no seu dia a dia para que as coisas possam ficar mais agradáveis a eles, querendo agradar ao ser humano, porque muitas pessoas fazem somente para agradar as pessoas que estão do lado, consentindo que algumas coisas, hoje, entre aspas, são normais aos olhos deles. E não existe nada de normal, porque a Bíblia ela deixa bem claro, porque quando Paulo cita que mudaram todas as coisas, não somente nas áreas humanas, mas também até com animais, onde nós vemos aí uma série de coisas que nos deixam estupefatos, deixam de boca aberta, onde nós vemos que não somente homens e mulheres que acabam se relacionando com animais, e não é somente aqui no nosso país, em vários outros países acontece isso. A idolatria faz com que a pessoa acaba tomando determinadas atitudes que só leva ela à perdição. E também cita aqui na questão de valores humanos, trocando ali aquilo que Deus criou, onde Deus colocou o homem e a mulher para viverem juntos, para viverem unidos, onde o próprio Deus diz: crescei e multiplicai. Para ter este crescimento e esta multiplicação, é necessário que tenha um homem e uma mulher, um do lado do outro, formando uma família. Mas como as coisas estão acontecendo e todo mundo, entre aspas, vai achando isso natural,
onde homem se relaciona com homem, mulher se relaciona com mulher, na onde vai haver um crescer e multiplicar neste ato? Não há possibilidade nenhuma, pois um homem com homem nunca irá gerar um filho, uma mulher com mulher nunca irá gerar uma criança, um filho. É necessário que tenha um homem, sexo masculino, uma mulher, sexo feminino, para que possa gerar um feto, uma criança, que foi um dom que Deus deu à mulher para criar, ter filho, ela ficar grávida e gerar esta criança. Mas não é isso que tem acontecido. Não é desta forma que tem acontecido. E fora isso, tem muitas outras coisas acontecendo que foram citadas aqui por Paulo, onde ele fala das iniquidades, ele fala de prostituição, fala de malícia, fala de malvadeza, fala das maldades no coração, de inveja, de homicídio, de ira, de malignidade, dos enganos, de contendas, soberbos, injuriadores, presunçosos, inventores de males. E Paulo vai citando uma série de coisas aqui que a pessoa não tem de forma alguma noção do que ela está fazendo. Ela não tem noção do mal que ela está trazendo para ela própria, se envolvendo com todo esse tipo de coisa errada. A malícia no ser humano, os olhos cegos têm feito isso. Está terminando aqui nosso segundo bloco. Fique aí com os nossos cooperadores e eu já volto para o terceiro e último bloco, onde nós vamos entrar agora no capítulo de número 2. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba e região metropolitana, com as mais belas armações de óculos para você e sua família, que vai deixar você muito mais atraente no trabalho, na música, na educação. Está também na leitura Ótica Condor, para que você possa a cada dia mais ficar muito mais atraente. Shopping Green Tower, Rua Emiliano Perneta 288, Loja 9, Centro, Curitiba, Paraná. Telefone 32231887. Também atendimento pelo celular 984453353. Óticas Condor. Voltamos então aqui para o nosso terceiro e último bloco, onde nós vamos falar agora do capítulo 2 de Romanos, onde o título na minha Bíblia, ele traz assim: a impenitência dos judeus, a justiça de Deus. Vamos dar uma lida até o número 16 e depois eu vou falando com vocês aqui e explicando essas passagens aqui. Portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, faze o mesmo. É bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidais que fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou desejas tu as riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando a benignidade de Deus que te leva ao arrependimento? Vou dar uma paradinha aqui para falar sobre essa questão aqui. Paulo está citando aqui no versículo 2, no capítulo 2, até o versículo 5, ele está falando sobre a questão de julgamento. Esse julgamento é uma coisa que muitos cometem hoje que está totalmente errado. Nós não temos o direito de julgar as pessoas pelos seus atos, de forma alguma. De forma alguma. Temos aí as autoridades que fazem seus julgamentos, mas
Nós sabemos que uma pessoa que não tem o conhecimento da Bíblia, que não tem o entendimento, que não deve de forma alguma julgar o ato de uma outra pessoa, esteja ele errado ou não. Pois quando você começa a julgar uma pessoa, você está também dando direito a não somente a esta pessoa, mas a outras a julgarem os seus atos também, porque ninguém é perfeito. Todos nós cometemos erros. Então você que gosta de julgar determinada pessoa, situação dentro do seu ministério, dentro da sua igreja, na sua casa, na rua onde você mora, você está dando liberdade para esta pessoa julgar os seus atos também. E você talvez não esteja preparado para ser julgado. E vai criar aí uma contenda, vai criar aí um problema, uma discussão desnecessária. Temos que saber manter nossa boca fechada, frear nossa língua, para que não precisamos ter que responder por este ato perante o julgamento quando nós estivermos na frente de Deus. Porque Jesus Cristo é que irá nos julgar. Ele é que irá cobrar, e não nós. Temos que compreender isso. E Paulo está já falando sobre essa questão aqui no meio da sua carta que ele está passando. Vamos seguir aqui a partir do 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer o bem, procuram a glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu, também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem, principalmente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. É muito importante dar uma parada aqui nesse de 11 e no 10 e no 11 versículo. É muito importante você entender esta passagem aqui, que diz assim, ó: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Nós temos que entender que a palavra, ela vem primeiramente ao judeu, está ali no versículo 10, e também ao grego. Então, hoje, quando nós estamos aqui na igreja, no nosso ministério, e chega uma pessoa que nós podamos até conhecer do bairro onde moramos, da vila, da cidade, uma pessoa que anteriormente possa ter cometido um deslize, um erro. Essa pessoa, a partir do momento que ela entra no nosso ministério, que ela recebeu o perdão do homem, saiu da cadeia, pois estava presa há muito tempo, encarcerada, e chega no nosso ministério, como que você irá receber uma pessoa que já foi julgado pelo homem e agora ela quer se reconciliar com a sociedade onde ela realmente se converteu? Veja bem, essa pessoa, ela realmente se converteu. Ela não está mais praticando os atos ilícitos que ela cometia lá fora. Então essa pessoa está mudada. Mas e você? Como você vai receber essa pessoa? Se talvez ela possa ter feito um mal com você. Ela pode ter te assaltado, ela pode ter feito um ato um pouco mais grave de ter matado uma pessoa da sua família, ou até pior, ter abusado de alguém. Como que você irá receber essa pessoa? Se ela sentar do seu lado, ali onde nós chamamos de nave da igreja, onde é o salão, onde estão as cadeiras. Você está preparado para perdoar esta pessoa? Porque a palavra vem para todos. Deus, ele não tem acepção de pessoas. Deus não vai, de forma alguma, escolher você que nunca roubou, que nunca matou, que nunca cometeu uma injustiça e deixar separado de um outro que já cometeu um erro.
você estará ao lado dele quando Deus vier e chamar a todos. Mas e você, está preparado para isso? Para sentar do lado dessa pessoa que hoje é convertida? Olha quantas pessoas nós temos aqui no nosso meio cristão. Pregadores da palavra, cantores, pessoas que antes cometeram uma série de atrocidades e foram perdoados, não somente pela sociedade, mas primeiramente por Deus. Você está preparado para sentar do lado de uma pessoa que já fez um mal para você? Seu coração realmente está bom? Ou você vai continuar julgando a pessoa, dizendo que ele não mudou nem um pouquinho? Ou que ela não mudou nem um pouquinho? Uma prostituta, se ela vier e sentar do lado da sua filha, da sua família, começar a pegar amizade, você vai dizer que a sua filha não pode ficar conversando com ela? E aí? Você está preparado para isso? Um servo de Deus, um cristão verdadeiro, ele tem que saber perdoar. E é isso que Paulo está falando aqui. É isso que Paulo está deixando bem claro na carta de Romanos sobre essa questão. Vamos continuar aqui, a partir do versículo 12. Para todos os que, sem lei, pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Acabei de falar isso aqui. Acabei de falar sobre esse versículo de número 12. Porque os que convêm... Vamos para o número 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles essa lei, para si mesmo são lei. Então nós estamos vendo aqui que Paulo está deixando bem claro sobre essa questão. A lei, ela é aplicada para todos, mas nem todo mundo aplica essa lei da forma correta. Vocês podem ver os políticos. Eles fazem a lei para eles. Mas quando esta lei vai ser aplicada contra eles ou contra a família deles, a primeira coisa que eles fazem é o chamado ali, dar uma carteirada. Você sabe com quem você está falando? Então a lei não se aplica a eles, porque eles se julgam maiorais, se julgam acima da lei. A lei não se aplica a eles. Vamos continuar aqui, porque se for falar disso, nós vamos ficar falando aqui até o término do terceiro bloco e tem mais coisa para falar. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, nós já falamos sobre essa questão, que quando Jesus nos chamar, abrir o livro da vida, chamar cada um pelo seu nome e abrir o livro da vida, folha por folha, ele irá nos julgar. É ele que irá colocar em prática o julgamento de todos os nossos atos. Nós não devemos, de forma alguma, ficar julgando as pessoas. Então, ele já está falando nessa questão aqui, nesse versículo 16. É bem claro as cartas que Paulo envia, não somente às igrejas, que nós já falamos isso nos programas anteriores, mas o que ele está falando agora no livro de Romanos. Aqui, no 17, ele continua com o título assim. Estamos só no capítulo 2 ainda. Os judeus são inexcusáveis, a verdadeira circuncisão. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glorias de Deus, e sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia do cego,
luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade e da lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu, que pregas e que não se deve furtar, e furtas. Tu, que dizes que não se deve adulterar, adúltera. E tu, que abominas os ídolos, comete sacrilégio. Então, nós estamos vendo aqui, nessa passagem, que todos irão perecer, que todos irão ser justificados. E aqui nessa passagem aqui, Paulo está deixando bem claro, citando os judeus. Isso porque ele não conhecia o que iria acontecer no tempo de hoje. Porque ele está falando aqui do judeu que se diz instrutor, que se diz pregador da lei, que conhece a lei e está cometendo todas essas atrocidades, cometendo todos esses erros. Paulo está deixando bem claro sobre essa questão do judeu que tem cometido toda essa falha aqui. E ele começa a citar um por um deles. Vamos dar uma continuidade aqui, ó. Porque como está escrito o nome de Deus, é blasfemado entre os gentios por causa de nós. Olha só essa questão. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa, por vós, por todos. As pessoas hoje em dia, elas não somente blasfemam o nome de Deus, como também cometem atrocidades banalizando. Porque nós temos visto constantemente, não somente Jesus, Deus e o Espírito Santo sendo banalizado, não somente por fala, mas em músicas, em coreografias e também em outras atrocidades aí. Nós vimos recentemente nessas festividades de carnaval, onde muitas coisas têm acontecido com o carnaval, onde as pessoas fazem alegorias, fazem músicas, colocando não somente a Bíblia, mas Deus e Jesus Cristo como enredo deles. Estão mudando tudo aquilo que Deus colocou no mandamento. Estão blasfemando o nome de Deus de todas as formas. É muita coisa para se falar sobre isso daqui. É muita coisa para se explicar. Mas nós já estamos finalizando o programa de hoje. Mas eu lhe peço antes, a produção está colocando aí para vocês, as redes sociais dos apresentadores deste programa. Jobel Almeida, um amigo que tem nos auxiliado aqui, está aí aparecendo para vocês a rede social dele. Está aparecendo a rede social do Bispo Sonito, da Bispa Fabíola, a minha rede social, a rede social da missionária Neuza, para que você possa não somente nos seguir, mas também fazer a sua pergunta sobre o estudo, pedir uma oração. Entre em contato conosco por essas mídias sociais. A produção está deixando para você aí. Também aparece aí a rede social da igreja. Você pode acompanhar conosco aí, não somente os nossos cultos, que são televisionados ao vivo pelo Facebook, mas também acompanhar nossas postagens. Acompanhe aí a Igreja Missionária Gratidão no Instagram e no Facebook. Também eu lhe peço que você possa nos ajudar, nos auxiliar. A produção está deixando disponível para você o Pix da Igreja Missionária Gratidão e também o QR Code. Aponte o seu celular aí, o QR Code, faça um depósito aí de qualquer valor para nos auxiliar com nossa obra missionária. Nós temos muitas pessoas que nós ajudamos aqui. Quer vir nos fazer uma visita? Nos faça. Está aparecendo também o endereço da igreja.
Precisamos de você para manter este programa no ar. Então nos auxilie. Põe seu celular aí no QR Code, está aparecendo aí. Está aqui, ó, no cantinho do seu lado esquerdo aqui, ó. Aqui embaixo está o Pix da igreja. Aqui do lado esquerdo está o QR Code. Chega com seu celular aí e faça uma pequena doação. Nós precisamos muito de vocês. E eu quero fazer uma oração para você que tem nos acompanhado, tem nos assistido, pois eu não sei a forma que você se encontra, mas Deus sabe. Então eu quero orar por você neste momento. Não sei se você pode dobrar seu joelho, não sei se você pode fechar os seus olhos. Mas creia, Deus estará enviando um anjo até você, até na sua casa, e irá tocar nessa enfermidade, nessa ferida, e vai ser curado em nome de Jesus. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, aqui nos encontramos mais uma vez para te agradecer, Senhor, por esse estudo. Que o Senhor possa enviar seus anjos com uma velocidade, Pai, em cada lar, em cada casa, para curar, para libertar, para dar, ó Pai, um alento, para trazer paz, harmonia na casa daqueles que têm nos acompanhado. Também lhe peço, Senhor, por aqueles que têm nos ajudado financeiramente, pois muitas pessoas, ó Pai, têm entrado em contato conosco. Precisamos, ó Deus, que essas pessoas sejam elas condecoradas, pois o Senhor é dono do ouro e dono da prata. Que o Senhor possa devolver a esses auxiliadores do nosso programa, da nossa obra missionária, 100 vezes mais aquilo que eles têm nos auxiliado, porque santo tu és. Amém. Obrigado mais uma vez. Até o próximo programa.